Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu vou apresentar para vocês um conteúdo de estequiometria, certo? A estequiometria, ela é um conteúdo que depende de outros conteúdos que a gente já estudou. Quais conteúdos, professor, nós já estudamos para chegar nesse conteúdo final da nossa prova bimestral? Estudamos massa atômica, massa molecular, balanceamento químico, principalmente, onde eu apresentei para vocês a regra do Marshall, que é a mesma coisa de tentativa e erro, e a regra do método algébrico, onde envolve sistemas de equações. Então, depois disso, eu mencionei sobre uma unidade bastante conhecida na química, que é o mol, que é a quantidade de matéria, onde eu falei que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos. Beleza? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, para a gente finalizar o roteiro do segundo bimestre, eu vou falar para vocês sobre o que é estequiometria, tá? Estequiometria é baseado em dois princípios, certo? Quais são eles? Conservação das massas. Lembrem-se daquele experimento que eu sempre menciono para vocês lá do laboratório sobre a mesma quantidade antes da reação com bicarbonato e vinagre, lido no display da balança, e a mesma quantidade que foi lida no display pós-reação química quando liberou de gás. Então, todas as reações, todo o conteúdo de reações químicas é baseado nesse princípio, lei das conservações das massas. Então, vocês já devem saber isso aqui de cor salteado. Passando adiante, eu apresento para vocês a lei das proporções definidas. Lei das proporções definidas. É essa lei que a gente vai se basear nos nossos cálculos estequiométricos, certo? Não vou apresentar para vocês essa lei agora, mas antes disso, eu queria fazer um recapitulando, tá? Certo? Recapitulando. Quando eu mencionei pra vocês aqui no recapitulando, eu falei pra vocês, como eu já disse no início do vídeo, que 1 mol equivale a quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas ou átomos, tá? Certo? Quanto é 1 mol? 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Certo? E esse valor 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomo refere-se ao quê? A 1 mol. Ok? Eu lembro que eu coloquei no final da nossa aula esse ciclo e fiz essa relação. Lembra que eu até coloquei que o mol é um influencer bastante narcisista, né? Então o que isso quer dizer? Que tudo passa por mol, por essa unidade da química. Tudo passa por essa unidade da química. Como assim, professor? 1 mol, como eu já mencionei pra vocês, equivale a quanto? 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, certo? Mas também 1 mol, quando eu multiplico a nossa massa molecular, certo? Por 6 vezes 10 a 23, a gente tem outra unidade, que eu mencionei pra vocês, que é a unidade gramas por mol, tá? Então, quando eu multiplico a unidade lá que a gente acha em U por 6 vezes 10 a 23, eu obtenho essa massa molar. A gente chama esse gramas por mol massa molar. Beleza? Então, recapitulando, certo? 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, o átomo. Quando eu multiplico a massa molecular, desculpa, que é em U, multiplico por 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol, eu tenho outro tipo de unidade, duas unidades na realidade, gramas por mol, que a gente chama de massa molar, tá bom? E para finalizar, como eu finalizei lá no dia da nossa aula, nas condições C, normais em de temperatura T e de pressão, CNTP, quanto é 1 mol? Nessas condições, 1 mol equivale a 22,4 litros, certo? A unidade, ó, não é, tá? É em litros, não é em ml, 22,4 litros, tá bom? Então, resumindo, 1 mol na CNTP equivale a 22,4 litros para qualquer espécie. 1 mol, se eu multiplico a massa molecular, gero gramas por mol, que é a famosa massa molar, e 1 mol nada mais é do que 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, certo? Então, pessoal, como assim? Como é que essa estequiometria se procede, no caso, né? Vamos lá. Balanceamento químico é importantíssimo na realidade para a gente fazer os exercícios de estequiometria, as questões de estequiometria, como também a lei das proporções definidas, tá? Quem propôs essa lei foi Proust, certo? Onde ele estudou as quantidades das reações químicas formadas, iniciadas, e com isso ele propôs essa lei das proporções definidas. Mas vamos ver na prática o que seria essa lei. Eu tenho aqui uma equação química da formação da amônia, tá? Onde N2 mais H2, NH3, dando NH3, onde aqui são os reagentes e aqui são os produtos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar nessa equação química, como já mencionei para vocês, é se ela está balanceada ou não. Tá bom? Eu não vou detalhar, beleza, meu balanceamento, mas, como eu já mencionei pra vocês, existe toda uma técnica pra fazer, beleza? O que eu quero que vocês saibam aqui é estequiometria, então não vou ficar parando pra falar algo que eu falei na nossa aula. Então vamos lá. Fazendo o balanceamento, né, se aqui for por 2, aqui vai ser 2, completa aqui vai ser 6, aqui vai ser 3, certo? Aqui vai ser 1. Então, essa equação química aqui está balanceada, né? Como assim? Como é que eu consigo saber se essa equação química está balanceada? 2 vezes 1 para o nitrogênio 2 nos reagentes, 2 vezes 1, quando não tem nada aqui, ó, para o nitrogênio nos produtos, certo? Igual a mesma quantidade de átomos. 3 vezes 2 é igual a 6 para o hidrogênio nos reagentes, como também 2 vezes 3 para o hidrogênio nos reagentes também vai ser 6. Ou seja, a mesma quantidade de átomos de nitrogênio que tem nos reagentes é igual nos produtos, como também a mesma quantidade de hidrogênio que tem nos reagentes é a mesma quantidade no produto. Então essa equação química está balanceada, tá bom? E é a partir daqui, da equação química balanceada, que a gente começa os cálculos estequiométricos. Lembrando a vocês que na prova eu já coloquei as equações químicas balanceadas, tá? Então vocês não precisam balancear. Vai ter 2 questões ou 3 questões sobre balanceamento químico, mas as questões de estequiometria, que são as 5 últimas questões da prova, de química no caso, já vai estar balanceada, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que o Proust propôs, né? O que foi que ele fez? Ele primeiro balanceou e viu que os coeficientes estequiométricos para essa equação específica é 1, 3 e 2. Esses são os coeficientes estequiométricos que balanceiam essa equação, que deixa essa equação química balanceada. Mas o que foi que ele propôs? O que foi que ele propôs foi que, nessa observação aqui, todas as espécies possuem relações diretas. Essa é a relação direta. Todas as espécies possuem relação direta. Como assim? Eu vou pegar aquele conceito de regra de 3 simples, né? Tem a direta e tem a inversa. Proust, ele falou das proporções. Proporções, a gente lembra de proporcionalidade. Proporcionalidade vem lá da matemática, onde a gente estuda regra de 3, certo? E, no caso, Proust, ele colocou a matemática da coisa na equação química. Certo? Então vamos lá. O que foi que ele fez? Ele percebeu que todas as espécies possuíam uma relação. Como assim? Eu tenho aqui, por exemplo,
um nitrogênio, certo? Para quantos nitrogênios? 3. Eu tenho um nitrogênio. Para quantos NH3? 2. Vai ficar 1 para 2. Então, se eu quiser olhar a relação, por exemplo, a relação de nitrogênio, que é N2, né? Para NH3, lembrando que tem que estar balanceada essa equação química. Se eu quiser analisar essas proporções, o que eu faço? O que ele fez? Se a relação é de 1 para nitrogênio, né? 1 de N2 para 2 de NH3, se isso for uma relação direta, se eu tiver 2 de N2, que é o gás nitrogênio, se é uma relação direta, lembre-se da regra de 3 direta. Então aqui vai ser o quê? X, né? Se aqui for 2, ó, aqui vai ser X. Formei a minha regra de 3. Agora vamos fazer esses cálculos. Se aqui for 2, aqui vai ser quanto? Quanto de NH3? Vamos analisar. A gente cancela aqui, e faz meio para os extremos, que vai ficar 1x é igual a 2 vezes 2, certo? Sendo assim, vou fazer logo direto, isso aqui é o símbolo de portanto, tá? Portanto, vai ficar x é igual, 2 vezes 2, x é igual a 4. O que esse 4 nos diz pra gente? Quer dizer que, deixa eu só ajeitar aqui, o que esse 4, esse número 4 diz pra gente? Tendo em vista que a gente está analisando aqui as proporções, x igual a 4. O que esse 4 nos fornece, certo? O que esse 4 nos fornece? Ele fornece pra gente que, se a relação dos coeficientes estequiométricos que eu estou analisando, que é específico para nitrogênio e hidrogênio, é de 1, que vem daqui, ó, na frente, 1 nitrogênio para 2 nitrogênio, amônia, que é NH3, se eu tenho ao invés de 1, se eu tiver ao invés de 1, 2, certo? Eu vou ter quanto de nitrogênio? Aí a gente faz uma regra de 3, certo? Então, se eu tenho 1 de gás de nitrogênio, certo? Para 2 de NH3, quando eu tiver 2 de nitrogênio, eu vou ter o quê? 4. Ou seja, quando eu tiver 2 de N2, eu vou ter quanto? 4 de NH3. Tá bom? Então é assim que a gente, Proust também conseguiu achar uma relação, proporção definida. Porque, ó, a proporção definida é de 2 vezes. Certo? É de 2 vezes. Pegando aqui esse exemplo, certo? A proporção definida, ó, se eu multiplicar aqui por 2, vai ser 2. Se eu multiplicar isso aqui por 2 também, vai ser 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Então isso é o que o Proust quis falar. Que, após o balanceamento químico, as equações químicas, as espécies que existem nessa equação química, elas possuem relações definidas. Ou seja, possuem relação diretas e definidas. Certo? Ou seja, qual seria a relação? Para 1 de nitrogênio, eu tenho 2 de NH3. É o que a gente fez aqui. Até coloquei o exemplo. Se for para 2 de nitrogênio, eu vou ter quanto? 4, ou seja, o dobro. Agora, se ao invés de NH3, a relação fosse N2 e H2, vamos fazer aqui. Eu não quero mais agora do NH3, agora eu quero a relação do nitrogênio para o gás hidrogênio, que ambos estão nos reagentes. Mas segundo o Proust vai dar certo essas relações, porque todas as espécies envolvidas na equação química possuem essa relação direta. Vamos lá. Eu tenho aqui de 1 de N2, certo? Vou abreviar logo aqui, 1 de N2, apagar aqui. Eu tenho aqui 1 de N2 para 3 de H2, beleza? Seguindo as proporções diretas, certo? Se aqui for 2 de NH2, aqui vai ser, por exemplo, Y. Formou uma regra de 3. Sim ou não? Lembrando que essa regra de 3 nas equações químicas é sempre direta. Nunca vai ser inversa, não. Que é mais fácil, né? A direta é mais fácil do que a inversa. Tem toda aquela interpretação, noção interpretativa. Não que a regra de 3 direta não fornecesse algo que seja interpretado, porque existe sim regra de 3 direta que a gente precisa de interpretação. Tá? Então, mas na química é isso. Que é o... De onde é que vem esse 1? Veio do coeficiente estequiométrico já balanceado. 1 de N2 tá pra quem? Tá? Vou até colocar de outra cor, pra ser mais fácil de vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui 1. Esse 1 veio da onde? Do coeficiente estequiométrico já da equação química balanceada. 1 tá pra 2, tá? Esse 1 aqui veio pra cá, né? 1 de N2 para 3, ó. De onde é que sai esse 3? Aqui, do H2, do coeficiente estequiométrico, tá bom? Da equação química balanceada. Então, ó, se eles possuem uma relação, então 1 tá pra 3, desculpa, e 2 tá pra Y, certo? Quanto é esse valor aqui? Aí a gente faz uma regra de 3. Se 1 de nitrogênio tá pra 3 de hidrogênio, quanto é que vai ser? Sempre é o ponto de interrogação. Quanto de N2, de H2, desculpa, eu vou ter, no caso, se eu tiver, ao invés de 1, N2, 2 N2. Como é que eu faço isso? Meio pelo sistema, regra de 3, certo? Então vai ficar, ó, corta N2 com N2, aí vai ficar Y vai ser igual a 2 vezes 3. Y é igual a 6. Então, o que esse valor que a gente calcula, essa multiplicação, esse produto, nos diz? Que o resultado final aqui é 6. Só ajeitar aqui para vocês, colocar mais organizado. O que isso quer dizer? Que o Y vai ser igual a 2 vezes 3, que vai ser igual, então Y, portanto, Y é igual a 6. E quem é o Y? É o que eu quero achar de quanto de N2 tem. Para 2, não é N2, gente, no tanto de H2 eu tenho, tá? Se eu tiver falado no vídeo aí, referente a esse H2, esse H2 aqui, N2, me perdoe, mas é o que é esse 6 aqui? É o tanto de H2 que eu tenho quando eu tenho 2 em A. 1 e 2, no caso, certo? Então vamos lá, recapitulando. A relação daqui do nitrogênio pro hidrogênio é de 1 para 3. Se eu tenho 2 de nitrogênio, eu vou ter quanto de hidrogênio, que é o esse H2? Fiz a regra de 3, achei que era 6. Podem perceber que aqui, ó, é o dobro. Aqui eu multipliquei por 2, né? 2 vezes 1, 2. É o tanto que de N2 que eu tô querendo saber, que eu tô querendo analisar, na realidade. Se aqui eu multipliquei por 2 de um lado, na parte de N2, aqui, consequentemente, eu tenho que multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Ou você pode fazer esse raciocínio dessa forma, ou você pode fazer uma regra de 3. Eu aconselho vocês fazerem uma regra de 3. É bom que já tenha pra matemática, pro Enem e pras outras coisas, certo? Então, eu aconselho vocês fazerem essa regra de 3 aqui simples, que é fácil. Tá bom? Então, eu mostrei a relação de N2 com a NH3, certo? Que foi anteriormente. E mostrei também H2 com N2. A professora mas quer dizer que, então, que o H2 não possui relação com N3, NH3, que é a amônia? Possui. Tá? Todas as equações químicas, se estiverem balanceadas, elas possuem relações. Aí qual seria a relação, professor?
do H2, que é o hidrogênio, para o NH3. Vamos analisar aqui. Qual o valor que tem aqui na frente do coeficiente estequiométrico? 3. Então, para 3H2, que é o gás, hidrogênio, eu tenho quanto de NH3, que é amônio? Eu tenho 2, que é esse valor aqui, ó. Certo? Que é esse valor aqui, ó. Eu tenho 2 de NH3. Tá bom? Se, professor, eu quisesse saber, por exemplo, se eu apagar aqui, com forma de relação, né? Se eu quisesse saber o quanto eu teria de H2, certo? O quanto eu teria, então vou colocar aqui um W, né? Pra mudar as letras. O quanto eu queria saber, o quanto eu queria de H2, se ao invés de ter 2 NH3, certo? Eu tivesse, por exemplo, 4 NH3. Quanto é que vai ser aqui a quantidade de H2? Observem que eu troquei já, ó, o que a gente queria. O lado que a gente queria. Comecei sempre daqui os dois exemplos, e agora eu quero o processo do outro lado. Não muda nada, é a mesma coisa. Como é que eu faço esse cálculo? Eu primeiro cancelo aqui, né? Importante cancelar, tá? As coisas, as grandezas a gente tá querendo saber pra não se perder. E faço novamente o meio para os extremos, ó. Certo? Multiplicação aqui, ó. 2 vezes W, 2W. 2 vezes W, 2W. Igual. 3 vezes 4, vai ficar 3 vezes 4, certo? Vamos fazer aqui logo direto, né? W vai ser, quanto é 3 vezes 4? 12. 12 dividido por 2. Quanto é 12 dividido por 2? 6. 6 o quê? 6 hidrogênios. Tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas a relação sempre existiu diretamente. Se eu tenho 3 de H2, na equação balanceada, com os coeficientes que eu achei que a equação química está balanceada, se eu tenho 3 de hidrogênio e 2 de NH3, quando eu fizer uma relação a mais, quando eu quiser saber outras relações, outros valores aqui na frente, vai ter que existir uma relação direta. Aqui, qual foi o parâmetro que eu quis analisar? Não mais 2 NH3, e sim 4. Quando eu tenho 4 NH3, eu vou ter quanto de hidrogênio? Que esse aqui, ó, quanto de hidrogênio, que é o W? Nós fizemos aqui a regra de 3, 2 vezes W, 2W, é igual a 3 vezes 4, que é 12. Passei o 2 dividindo, porque ele está fazendo aqui a multiplicação, e lembre-se, quando uma espécie passa, tá fazendo uma operação de um jeito, quando passa por outro lado da igualdade, a gente faz a operação inversa. Sendo assim, a operação inversa da multiplicação é o quê? A divisão. E dividir. 12 dividido por 2, 6. 6H2. Então, esse 6 é o valor de H2 aqui, ó, de hidrogênio que eu tenho, quando eu tenho 4 NH3. Tá bom? Vamos lá. Para um exemplo sobre relações estequiométricas, no caso. A relação que eu priorizei foi a relação mol por mol, que é a mais fácil, não tem conversão, não tem trabalho de unidade, a não ser que você trabalhe com milimol, mas isso não interessa pra gente agora. Então, por isso que eu trouxe primeiramente essa relação, que é a mais simples e a mais fácil, tá? Novamente puxando o gancho para essa equação aqui, né? N2 mais H2 em NH3, onde a gente já tem os coeficientes estequiométricos, certo? Esse exercício, esse exemplo, vai ser desenvolvido a partir dessa equação química. Então, a gente vai fazer baseado nessa equação química aqui, certo? Vamos lá. Determine a quantidade de N2 em mols, certo? Em mols, produzida a partir de 6 mols de NH3. Vamos lá. Quais são as espécies que ele mencionou? Determine a quantidade de N2, certo? Produzida a partir de 6 mol de quê? NH3. Ele mencionou sobre o H2, gente? Não. Então, se ele não mencionou sobre o H2, eu tenho que fazer o quê? Simplesmente, eu tenho que... falhou, né? Simplesmente tenho que fazer o quê? Esquecer. Não importa pra mim, nesse exercício, o H2, tá? Se ele menciona somente o N2 e o NH3... Quais são as relações que eu tenho que observar das espécies? N2 e NH3. E olhando para essa equação aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Ó, se ele quer só N2, vai ficar 1N2 para 2NH3. Essa é a relação desse exercício. N2 para 2NH3. Aí o que ele fala depois? Ele menciona sobre a quantidade em mols, quantidade de matéria produzidas de N2 a partir de 6 mols de NH3. Olha o que eu expliquei para vocês. Se tem um na frente aqui, ó, a gente ressignificou, né? 1 mol de N2. 3 mols de H2, 2 mols de NH3. E qual é a relação que eu vou ter que utilizar aqui para resolver esse exercício? Relação de nitrogênio, que ele menciona N2, e NH3. Novamente, ele menciona sobre o H2? Não, então não importa para mim esse exercício, tá? Aí como é que fica? 1 mol, certo? 1 mol de N2 tá para quanto? 2 mols, certo? De NH3. Ok, essa é a relação que a gente consegue extrair das duas espécies que ele menciona aqui. Só que o que ele quer? A quantidade em mols de N2 a partir de quanto? De 6 mols de NH3, certo? Ele quer saber, galera, quanto é que é produzido de N2 quando eu tenho não mais 2, e sim 6 mols de NH3. É só isso que ele quer saber. Então aqui, ó, aqui é X. Aí eu caio mais uma vez em quê? Em uma regra de 3. Regra de 3. Exclui as grandezas, que estão uma abaixo da outra iguais, não tem que excluir. Aí vai ficar como? Vamos ver se dá. Vai ficar, ó, vai ficar X é igual, certo? Ou seja, 2 vezes X, 2X. 6 vezes 1, 6. X é igual a 6 dividido por 2. Sendo assim, quanto é o valor de X? Quanto é 6 dividido por 2? Então, X vai ser igual a 3. 3 o quê? 3 mols de N2. Então, o que esse valor nos diz? Que quando eu tenho 6 mols de NH3, eu vou ter quanto de N2? 3. É isso. Relação mol para mol. Tá bom?
Se eu tenho 6 mols de NH3, eu vou ter quanto de H2? De N2, no caso? Que a gente achou? 3. É a mesma coisa também se eu pegar isso aqui, ó. Se eu tenho 2 e eu multiplico, eu multiplico por 1, eu tenho 6 embaixo. Quanto eu subi daqui pra cá? Multipliquei por 3, né? 2 vezes 3, 6. Se eu multiplicar aqui por 3 de um lado, aqui eu tenho que multiplicar por 3. Quanto é 3 vezes 1? 3. É o valor que a gente encontra aqui. Outra forma de fazer. Mas como eu falei, priorizem a regra de 3. Eu tenho 1 mol de N2 para 2 mols de NH3. No exercício, ele pede a quantidade, quando colocar a quantidade de a espécie, essa vai ser o X, a quantidade de nitrogênio, X, certo? Em mols, produzida a partir de quanto? 6 mols de NH3. Certo? Coloquei nos devidos locais, fiz a regra de 3, x vezes 2, 2x, igual a 6. Passei o 2 dividindo, né? Porque estava explicando no outro lado da igualdade. 6 dividido por 2, 3. Então, quanto que é produzido de N2 quando eu tenho 6 mols de NH3? 3 mols de N2. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo para ver se dá para fixar para vocês, tá? De novo, né? Vamos lá. Determine a quantidade de H2, ó aqui, vou até apagar essa parte. Determine a quantidade de H2 em mols produzida a partir de 6 mol de N2. Primeira coisa, quais são as espécies que ele está mencionando na questão, no enunciado? Está mencionando de H2 e de N2. Ele menciona sobre o NH3 aqui, nesse daqui? Não. Se ele não menciona, então a NH3 para esse exercício não interessa para a gente. Lembrando que no exercício passado interessou, certo? Que ele foi mencionado no exercício específico, tá bom? Por hora, as questões mais simples só mencionam as espécies que eles querem, tá? Mais lá na frente a gente vai aprender sobre interpretação de problemas de reações sequenciais, aí é outra história. Mas o que eu primeiro preciso mencionar para vocês é que, se ele mencionar somente H2 e N2, não importa para mim nesse exercício o NH3. E quais são as relações, professor, de H2 e N2? Tá aqui, ó. Na equação química balanceada. Na equação química já balanceada, certo? Como assim? Eu tenho que, vamos lá, H2 e N2. Eu tenho que 1 mol de H2, não, vamos lá, não é H2, é N2 aqui, tá? 1 mol de N2 está para 3 mols, certo? 3 mols de H2. Aí vamos ler novamente o que ele pede, o comando do exercício. Determine a quantidade de H2 em mols, importante, produzido a partir de quanto? 6 mols de N2. Vamos lá. Ele quer saber a quantidade de N2. Se ele quer saber a quantidade de H2, desculpa, tá? Ele quer saber a quantidade de H2, de gás hidrogênio. Se ele quer saber a quantidade de gás hidrogênio, que é o H2, então aqui ele vai ser o X. Tá? Produzida a partir de 6 mols. 6 mols, certo? De que? N2. Então, essa é a regra de 3 que vocês precisam utilizar. 1 mol de N2, né, pela equação balanceada, tá para 3 mol de H2. Agora, ele quer saber a quantidade produzida de H2 a partir de quanto? 6 mols de N2. Aí a gente vai ter que fazer o cálculo. Virou uma regra de 3. Né? Novamente, a gente faz o meio, que é o X da Xuxa, famoso, né? Pelos extremos, que vai ficar X é igual a 6 vezes 3. Novamente, cancela mol por mol. Então, portanto, X vai ser quanto? Quanto é 6 vezes 3? E aí, 6 vezes 6, 12, com mais 6... 18. 18 o quê? 18 mols de N2. Essa é a resposta. Tá? Novamente. O que esse 18 nos fornece? O que ele nos diz? Porque é importante a gente interpretar também o exercício. Ele diz pra gente que quando eu tenho
6 mols de N2, partindo dessa equação química aqui, quando eu tenho 6 mols, eu tenho obrigatoriamente quanto mols de H2? Olha, eu tô só errando aqui esse N2, mas, gente, é H2, tá? Ele tem 18 mols de H2. Novamente, interpretação. Quando eu tenho 6 mols de N2, seguindo essa equação, obrigatoriamente eu vou ter o quê? Segundo a lei de Proust, eu vou ter que ter 18 mols de H2. Partindo dessa relação aqui, ó, que são os coeficientes estequiométricos que a gente achou. 1 para 3. A relação direta é de 1 para 3. 1 para 3 como assim? De quê? 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio em quantidade de matéria, ou seja, em mol. Se eu estou produzindo 6, se eu estou analisando para 6 mols de N2, eu vou produzir quanto de H2? Fiz a regra de 3, 18. Novamente. Aqui, quanto? 1 para 6? 6 vezes, não foi? 6 vezes 1, 6. Então, obrigatoriamente, aqui vai ter que ter o quê? Vai ter que aumentar também 6 vezes. 6 vezes 3, 18. Tá bom? Vamos lá. O outro exemplo, a outra relação que a gente vai estudar agora é a relação massa-massa, tá? Como eu já mencionei para vocês, geralmente gramas por gramas, ok? E, novamente, a gente tem um exemplo dessa equação química aqui, N2 dando H2, mais H2 dando NH3, tá bom? É uma reação muito importante, a reação da amônia, então depois vocês pesquisem aí a informação, a reação da amônia, que ela ajudou, tá? Então vamos lá. Aqui eu separei em duas partes. Essa parte aqui tá um pouco bagunçada dos cálculos, mas a gente que interessa é isso aqui. Isso que me interessa, gente, mas por hora vamos analisar esse exemplo aqui. Determine o quanto em gramas é produzido de H2, ó, espécie, H2, quando se tem, tá? Quando se tem 56 gramas de N2. Pronto. Quais foram as espécies que o exercício mencionou? H2 e N2. Falou de NH3? Não. Como ele não falou de NH3, por hora não interessa pra gente. Qual é a relação que a gente vai ter que ter? Relação entre H2 e N2. Vamos analisar aqui. Qual é a relação que eles têm? Seguindo essa equação, eu tenho aqui 1 mol de H2, ou seja, N2, tá, gente? 1 mol de N2 tá para 3 mols de H2. Essa é a relação que eles têm. Tá bom? Existem duas maneiras de fazer esse exercício. É passando, primeiro, todos esses valores aqui de 1 mol de N2 para gramas, ou faz tudo para mol, pega esse valor, transforma para mol e depois faz mol para mol. Como é massa, eu vou transformar primeiro tudo para gramas e depois para mols. Como é que eu faço isso, professor? Para gramas. Como é que eu faço isso? Para gramas, tá? Como é que eu passo 1 mol de N2 para gramas? Aí a gente vem para cá. Aqui eu coloquei as massas molares. Por que é massa molar e não é massa atômica? Porque aqui, ó, é gramas por mol dos elementos. N, que é o nitrogênio, e o H, que é o hidrogênio. Depois disso, eu calculei a massa molar de cada espécie. N2, que é essa. Como é que eu calculei? Tem quantos átomos de nitrogênio aqui? 2. Olhem pra cá toda a vida, né? Eu ensinei pra vocês. 2 vezes a massa molar de um nitrogênio. Quanto é a massa molar de um nitrogênio? 14. 14 gramas por mol. Então, 2 vezes 14 gramas por mol vai dar o quê? 28 gramas por mol. Então, essa é a massa molar da molécula do gás nitrogênio. H2. Eu tenho quantos átomos de H2? 2. 2 vezes, quanto é a massa molar de um átomo de hidrogênio? 1 grama por mol. Então, 2 vezes 1, 2. Então, a massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. Tá bom? Agora vamos para a amônia, que tem dois átomos diferentes. Eu tenho nitrogênio. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho? Eu tenho que olhar para cá, ó. Para cá. Tem alguma coisa aqui? Não. Então, a gente considera como se fosse 1. Certo? Para o nitrogênio, 1 vezes. Quanto é o peso de um nitrogênio? A massa molar de um nitrogênio? 14. 14 vezes 1, 14. 14 gramas por mol. Certo? E quantos hidrogênios eu tenho? Tenho que olhar pra cá. 3, né? 3 vezes 1, que é o peso de 1, que é a massa molar de um átomo de hidrogênio. Então, 3 vezes 1, 3. 3 o quê? 3 gramas por mol. Tá? Eu somei aqui, ó. 3 gramas por mol por hidrogênio. Aí, finalizei a 3, a massa daqui, o NH3? Não, é o somatório, né? Ó. 14 gramas por mol mais 3 gramas por mol. Então, a massa molar do NH3 é 17 gramas por mol. Tá? Lembre-se que se fosse massa molecular seria 1. Mas aqui, pelo fato de eu ter multiplicado por 6 vezes 10 a 23, vai dar esse valor, vai dar essa unidade aqui, certo? Gramas por mol. Pronto, vamos passar para gramas. 1 mol de N2. O que quer dizer aqui, ó? 28 gramas por mol. O que quer dizer para o nitrogênio? Quer dizer, ó, vamos lá, vou colocar até a letra N. N2, né? Que é a molécula do gás de nitrogênio. Para o nitrogênio, o que isso quer dizer? Certo? Eu vi que eu calculei a massa molar de 28 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 28 gramas de nitrogênio, eu tenho quantos mols? 1 mol. Tá bom? E tem quantos mols aqui? 1 mol. Então, se tem 1 mol, quando eu transformo em massa, em gramas, quanto é que é esse valor? 28 gramas. Isso para o átomo de
nitrogênio, para a molécula de nitrogênio, N2. Agora vamos analisar aqui, até fazer aqui uma separação. Vamos analisar a molécula de hidrogênio. Nós calculamos, a molécula de hidrogênio tem o quê? 2 gramas por mol. O que diabo quer dizer isso, professor? 2 gramas por mol. Quer dizer que em 2 gramas eu tenho 1 mol de quê? 1 mol de hidrogênio, tá? Só que aqui nessa relação que a gente encontrou, baseado no balanceamento químico dessa equação química aqui, para deixar essa equação balanceada, qual é a relação? 1 mol de nitrogênio para 3 mols de H2. Aí vamos para a relação aqui da massa molar, que a gente pode chamar de NN também, tá? A massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. E eu quero passar tudo para gramas, como eu passei aqui, ó. O que eu faço? Se em 2 gramas eu tenho 1 mol, quanto é que é em gramas? 3 mols de hidrogênio, gente. Virou uma regra de 3 também. Corta mol por mol, aí vai ficar, vou colocar de outra cor, vai ficar X vai ser 2 vezes 3. X vai ser igual a 2 vezes 3. X vai ser 6. 6 o quê? 6 mols? Não. 6 o quê? Gramas. Então, em 3 mols, eu não tenho 2 gramas, não. Em 3 mols de H2, eu tenho quanto? 6 mols, 6 gramas de H2, tá bom? Depois disso, como é que fica a relação? Preste atenção bem nessa parte aqui. 1 mol de N2 é 28 gramas. 3 mols é quanto? 6 gramas. Isso para hidrogênio, tá bom? Então, vamos analisar aqui, ó. Vou pegar aqui os valores, tá? Vou fazer. Vou pegar aqui, mol. Aqui vai ser 28 gramas, né? Relação deles, ó, 28 gramas, está para quanto? 6 gramas, tá? 6 gramas de hidrogênio, tá? Aqui é N2 e aqui é H2, tá bom? Então vamos lá, certo? Vou colocar aqui na mesma cor, rapidinho. Vamos lá. 28 gramas de nitrogênio tá para 6 gramas de hidrogênio. O que o exercício quer saber? Determine o quanto em gramas é produzido de hidrogênio quando se tem 56 gramas de N2. Ele quer saber o quanto de hidrogênio é produzido, se esse é o quanto, então ele é o X, é produzido. Se tem quanto? 56 gramas de nitrogênio. O que a gente faz agora? A gente faz meio por extremo. Vou colocar de outra cor rapidinho. Meio por extremo, que é essa multiplicação aqui, tá? Multiplicação, vai ficar 28x é igual a 56 vezes 6. X vai ser igual a 56 vezes 6 dividido por 28. Tá? Aí vamos aos cálculos, não é isso? 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Bota 6, vai 3. 6 vezes 5, 30. Com mais 1, mais 3, 30 e 33. Então aqui vai ficar 336 sobre 28, tá? Pronto, aí apaga aqui, ó. Como é que vai ficar agora? Vamos fazer a divisão, né? 336 sobre 28. Por 1, que vai dar quanto aqui? 28. Certo? Aqui vai 1, aqui vai para 13, né? Ó, fica 2. Aí vamos lá. 8 para 10, 2. Com mais 3, 5, que fica 56. Que aqui fica 0, né? Aí vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 28 que vai dar 56? 2. 2 vezes 28, 56. Divisão exata. Então, qual é o valor? Posso apagar aqui, né? Qual é o valor da divisão de 336 por 28? 12. Mais 12 o quê? 12 gramas de hidrogênio. Tá? Então, o que esse valor diz pra gente aqui? Para essa relação, certo? Quando eu tenho 56 gramas de nitrogênio, eu vou ter quanto de hidrogênio? 12. Seguindo essa relação aqui, ó. Primeiro de 1 mol para 3, a gente transformamos para gramas, essa relação. Depois dessa relação que a gente transformou para gramas, a gente foi pro problema. Determine quanto em gramas é produzido de H2, é o X. Quando se tem 56 gramas de N2, certo? A gente fez os cálculos e achamos que quando eu tenho 56 gramas de nitrogênio, eu vou ter 12 gramas de hidrogênio. Tá bom? Vamos lá, o próximo exemplo, né? A próxima relação, no caso. A próxima relação é a relação volume para volume, tá bom? Volume para volume. Aí eu coloquei aqui outro exemplo, outro exercício, mas com a mesma equação, tá? A gente tá analisando essa videoaula inteira. Vamos lá. Determine o volume, no caso, de NH3 em litros, importante a unidade é em litros, quando se é produzido 2 litros de N2. Aí, mais uma vez, eu menciono. Quais são as espécies que eles estão mencionando? Que ele está mencionando aqui no enunciado? NH3 e N2. Menciona H2 aqui? Não. Se ele não menciona H2, isso aqui não interessa pra gente nesse exercício. Tá? A gente vai ter que ir atrás da relação de N2 e NH3. Como essa relação? 1 mol de N2 tá para 2 mols de NH3. Como é em volume, olha o que eu mencionei, nossa, tá? Meio top geralmente da sala de aula quando fica assim meio torto, né? Vamos lá. 1 mol de N2 vai estar para 2 mols de NH3. Bom, relação mol para mol primeiro, tá? Mas o que eu mencionei para vocês, que segundo as condições normais de temperatura e pressão, 1 mol equivale a quantos litros? 22,4 litros. Aí a gente pode utilizar esse valor para colocar aqui, né? Se 1 mol é 22,4 litros para qualquer espécie, nas condições normais de temperatura e pressão, se aqui é 1 mol de N2, se eu transformar ele para litros, para em volume, né? Se aqui é 1 mol, aqui vai ser quanto? 22,4 litros. Só isso, tá? Agora aqui, eu tenho 2 mols. Se eu tenho 2 mols de NH3, eu não vou colocar 22,4, que equivale aqui a 1 mol. Eu vou multiplicar por 2. Então, esse valor aqui vai ser 2 vezes quanto é 1 mol? 22,4. Quanto é que vai dar esse valor? Vai dar 44,8 litros.
Entendeu esse processo? Então eu vou pegar, vou apagar, vou colocar já o valor, né? Que é 44,8 litros, tá bom? Então essa é a nova relação. Volume, litros, é volume. Eu tinha aqui em mols, que é de 1 para 2, 1 mol de nitrogênio para 1 mol de NH3, para 2 mol de NH3. Simplesmente foi o que eu fiz. Transformei para volume em litros. 1 mol, quanto é que é 1 mol? 22,4 litros. 2 mols, 44,8 litros. Aí a gente volta de novo no enunciado. Determine o volume de NH3 em litros quando se é produzido 2 litros de NH2. Certo? 2 litros de NH2. Vamos ter que analisar aqui a questão de fato, certo? 2 litros de NH2. Vamos lá. Eu tenho 2, né? 2 litros. Como é que eu resolvo? Tá? Fiz a regra de 3, ó. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meio por extremos, certo? Vamos lá. Vai ficar 22,4x é igual a 2, terceira litro por litro, com a mesma unidade, uma abaixo da outra, né? 2 vezes 44,8. X vai ser igual a... Vamos lá, quanto é que é? Só fazer a soma, né? 4, 4, 4, 8, 4, 4,8. 6 vai 1, né? 4, 4, 9, vírgula, baixo de vírgula, e aqui 8. Fica 89,6. 89,6 dividido por 22,4. Eu vou dar um tempinho para você apagar aqui. Aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa divisão. 89,6 dividido por 22,8. Certo? Então, assim, mais uma vez o que eu tenho que dizer para vocês é que existe essa relação, volume para volume, tá? 89,6 dividido por 22,4, tá bom? Então vamos lá, só água. Vamos lá, 89,6 dividido por 22,4. Nos cálculos vocês vão fazer e vai dar 2 mols. Mais 2 mols de... 2 mols não, gente, desculpa, 2 litros. Não, a gente vai fazer esse cálculo, certo? Quando vocês resolverem, não vai ser 2 mols, desculpa, porque eu olhei pra esses 2 mols aqui, gente, mas não. 89,6 dividido por 22,4 vai dar o quê? Vai dar 4 litros, tá? 4 litros. Essa é a resposta, tá bom? 4 litros, tá? Entender esse processo todo. Vai existir exercícios, que eu vou mostrar no próximo, que vai misturar. Mol, você vai passar de mol para litros, depois que achar em gramas, pode ser mol para gramas, volume para mol. Tem essa mistura. Então vocês têm que saber, principalmente... a relação que eu já tinha avisado para vocês, tá? Principalmente a relação que eu mencionei no início dessa aula para vocês, que é, vocês têm que entender, que eu até coloquei um cálculozinho na lousa uma vez, que é N igual a M1 sobre Mn. O que é esse N? N é o número de mols, certo? O número de mols. O que é esse M1? Esse M1 é a massa. Massa que a gente está utilizando, massa em gramas. E o que é esse MM? Esse MM é a massa molar, tá? Massa molar, em gramas por mol, certo? Vocês precisam saber dessa relação. Como também vocês precisam entender, novamente, voltando ao que eu falei, que o mol é sempre de tudo, tá? Que o mol, a gente tem a massa molar, que é dada em gramas por mol, que é, por exemplo, 1 grama para 1 mol, você tem essa relação, tá bom? Tem também essa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tem uma questão da prova que a gente vai trabalhar essas 6 vezes 3 moléculas, que eu já fiz exercício na lousa relacionado a isso. E também que, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, o mol é 22,4. Vocês precisam entender isso, tá? Essa relação. E aqui é pra galera que gosta de fórmula, né? O número de mols é igual a massa da espécie sobre a massa molar, em gramas por mol. Por exemplo, a gente sabe que a massa molar, certo? Da água é 18 gramas por mol. E eu quero saber quanto em massa eu tenho em 2 mols. O número de mols aqui, ó. 2 igual a massa sobre 18 gramas por mol. Tá? Aqui é mol também. Mol por mol, tá bom? Que vai dar 30 em 1 igual a 36 gramas. Isso aqui é pra quem gosta de fórmula, tá? Só faz a substituição, ó. Mol, a massa que eu quero saber, 18 gramas por mol é a massa molar, tá vendo aqui? E deu a massa 36 gramas. Pronto.